Nós gostamos das saídas aos domingos com os nossos pensionistas. Eles são os que mais precisam de proteção, pois só têm a nós e nós somos a família deles. Uma grande família com mais de 60 crianças no presente momento. Hoje é a pesca ao caranguejo. As crianças estão com as suas vestes de domingo, mas tínhamos esquecido os belos vestidos para mergulhar em todas as marés que se descobria, encontrando assim como se fosse para pagar o maltrato, a desgarra a infância roubada. Christian e Marie-France de Palienes são franceses. Depois de uma vida bem ativa, cheia de aventuras, sendo 2 voltas ao mundo com os filhos, eles agora aposentados vivem no Camboja, onde fundaram a associação PSC, para um sorriso de criança. Em minha oração dizia: Senhor, você permitiu que eu vivesse uma vida formidável. Viajar, dar a volta ao mundo 2 vezes seguidas, com os meus filhos, então eu estou disponível. Acabo de fazer uma pré-aposentadoria e estou à disposição para fazer coisas que valem a pena. Neste momento senti muito forte que algo havia se realizado, como raramente tive uma certeza interior. Passados 5 minutos, propuseram-me a direção de uma ONG que não era aquela, mas a CIPAR, a Phnom Penh. E 3 semanas depois eu já estava no Camboja. Marie-France me encontraria depois. Na época eu trabalhava na Curia de Paris e não podia viajar assim rapidamente. Fui para encontrá-lo 1 ano mais tarde. O trabalho que eu fazia na associação era uma preparação para a criação deste centro, visto que era no primário. Era a responsabilidade de tentar endireitar o ensino primário nas 4 províncias em volta de Phnom Penh. Já faz aproximadamente 10 anos que trabalho com Marie-France em Camboja. Fomos profundamente tocados por este país. Ao sair dos anos de guerra, ele estava em um estado que ninguém pode imaginar. Certamente a vida tomou seu rumo, mas as feridas são profundas e as mais graves continuam invisíveis. São as sociedades que perderam seus valores, suas referências. Por todos os lados, a guerra deixou uma enorme violência e mesmo os valores do budismo estão como perdidos. As principais vítimas dessa violência são as crianças. Chegamos agora em um bairro de Stu Men Chey. É um bairro de lixão. É aqui que instalamos nosso centro. Este centro de recuperação escolar é uma aventura para Marie-France e Christian que começou em 1995. Os pequenos trapinhos que catam os restos nas ruas de Phnom Penh os tomam pela mão para mostrar-lhes um outro lugar de trabalho. Era uma loucura. Eram crianças que subiam da cidade. Perguntei a elas: onde vocês trabalham? Então elas me trouxeram até aqui. E a descoberta foi verdadeiramente um choque e em seguida um sentimento muito grande de raiva.
Nada pode impedir que a gente chore, pois eu nunca tinha visto tal situação. Nós já estivemos em alguns lugares pobres da Índia, mas não se pode imaginar o que era um lixão em 1995. Era algo que não se assemelhava a nada daquilo. Os japoneses acabaram de construir ruas, saneamento, drenagem. Era um lamaçal infectado e não um lixão como os outros. São os restos de comidas que esquentaram porque não eram jogados fora. Mas a Phnom regularmente então apodreciam. Tudo que chegava estava cheio de larvas infectadas. E os meninos comiam lá também. Quando você viu isso, não pode ir para casa e simplesmente dizer acabou. Era preciso fazer alguma coisa e rápido. É insuportável ver as crianças comer aquela situação. E a sobrevivência cotidiana quer dizer, você não terá nada para o dia de amanhã. Também soubemos que regularmente as crianças são esmagadas por caminhões e carretas porque querem ser as primeiras a pegar um pedaço de papelão ou de plástico. Sequantia hoje não estaria viva se a gente não tivesse salvado dos maltratos de seu pai, que a explorava tanto que um dia havia o fim de suas forças cair, naquele lamaçal infectado, podendo até se afogar. Hoje ela vive no centro e está muito feliz. Sequantia est au centre maintenant. Elle est heureuse. É demais para uma criança. Trabalham o dia todo e depois disso elas não têm a coragem de voltar para casa porque é preciso chegar, no mínimo com 1.500 ou 1.000 reais. Caso contrário, apanham, são maltratadas e jogadas para fora da casa. Não terão o que comer. Elas terão que trabalhar a noite toda. É abominável e isso são coisas que acontecem permanentemente. Qual é o seu sonho? O que você quer fazer mais tarde? Aprender a estudar. Onde você quer se deitar? Eu quero dormir em um lugar onde tenha camas. Aqui tem mosquitos e a noite é muito fria. Minha mãe trabalhava durante o dia e eu durante a noite. E meu irmão foi catar lixo em Phnom Penh. Até que horas você trabalha aqui? Eu trabalho de 1 às 2 da manhã. Depois eu durmo até às 5 horas e às 5 horas eu me levanto para seguir trabalhando até às 11 horas. É cansativo. Uma coisa é certa, não podemos deixar as crianças em condições como esta. Não é digno do ser humano. As crianças nos dizem que o trabalho no lixão não é grave, é normal. O mais difícil é ter uma mãe e um pai que os batem. Isto os faz chorar, sofrer. Os pais que os abandonam, isto os fazem chorar. Para eles, trabalhar no lixo é normal. Aujourd'hui, nous allons chez Dina.
Hoje vamos à casa de Dina, que foi forçada pelo pai a mendigar nas ruas de Phnom Penh. Ele a deixou esfomeada para que ela desse pena a quem a olhasse. Hoje viemos ver a sua mãe que apanhava do marido. Ele bebe com o pouquíssimo dinheiro que ganha no lixo e não consegue alimentar seus filhos. Dina queria abandonar o marido e filhos e fugir para o lugar de sua infância. O irmão mais novo de Dina é doente, de nascença. Ele não tem um braço, porque a emanação de dioxina das fumaças do lixo provoca uma malformação nos bebês que desde o ventre da sua concepção. Mas como não respirar esta fumaça quando eles moram no meio do lixo? Quando conversamos com os pais, eles nos contam que foram todos muito jovens, 8 ou 9 anos, para os Khmer Rouge. E atualmente eles são os responsáveis pelas famílias dessa localidade. E o que aconteceu neste momento? A gente faz campos para as crianças. E eles estavam nesses campos. Nós os ensinamos a brutalidade, a violência. Ensinamos eles a repudiarem todos os valores da sociedade cambodjana e eles se transformaram em soldados. Eles eram encarregados algumas vezes de eliminar seus próprios familiares e nós, se tivéssemos vivido em sua situação similar, conseguiríamos ser pessoas normais. Será que atualmente viveríamos normalmente? Os homens são demolidores e as crianças sofrem com as consequências de tudo o que aconteceu com os Khmer Rouge. Eles não aprenderam mais nada depois, eles perderam toda a referência moral. É terrível dizer, mas os seus filhos são martirizados, vendidos, molestados. Enquanto escutamos a narração de Dina, é tão terrível que é impossível não chorar. Os golpes que ela sofreu do seu pai bêbado, seu sofrimento ao mendigar nas ruas, a fome, o desprezo das pessoas, etc. O irmãozinho que ela não consegue mais carregar devido ao cansaço, o sono impossível de conciliar sobre as calçadas cheias de ratos e mosquitos. E você, Davi? Você veio nos ver para contar que seus pais queriam lhe vender para a prostituição? Não te preocupes, Davi. Nós vamos protegê-lo. On te lâchera pas. Você sabe, um dos principais responsáveis dos monges budistas disse: o Camboja perdeu a sua medula espinhal, perdeu todos os que sabiam alguma coisa. Mas no decorrer desta guerra, ele perdeu sua alma. Como poderemos reconstruir o Camboja? 50% da população tem menos de 16 anos. É formidável como o potencial, é fabuloso. Diante de nós é uma geração completamente desgastada, cansada e sem nenhuma educação escolar. E é a esta geração que nós pedimos que tome conta da outra. Não é possível? Diante desse terrível caos, Christian Marifans decide colocar em prática um programa para essas crianças. Comer e estudar. É o que queriam as primeiras crianças abordadas no lixão. Primeiro, ter uma refeição por dia. É de bicicleta depois de uma caminhonete velha que, no amanhecer de cada dia, Christian e Marifans começam o trajeto que permite levar até o centro do lixão uma marmita de arroz e de peixe, água e bananas. E depois dizemos, isso não é suficiente, precisamos tirá-lo de lá e, naturalmente, nos veio a ideia de escolarizá-los. Graças à mobilização de numerosas pessoas, particularmente uma extraordinária rede de solidariedade,
e de apadrinhamento com a França, um centro de recuperação escolar nasce. Fim de maio de 1996, eles são uma dezena escrita e uma primeira lista. 10 anos depois, chegam mais de 4.000 a serem sustentados nos diferentes programas fundados no lugar. Bonjour. Bien sûr, on va commencer par un bon. Certamente vamos começar por um bom café da manhã. Elas lavam seus uniformes todos os dias. Quando bem alimentadas, bem cuidadas, elas se tornam as mais belas crianças do mundo. Les plus beaux enfants du monde. N'est-ce pas, Srelak? Não é, Srelak? Você era mal amada. Seus pais quiseram te matar, mas você é adorável. E você, Penli, raptada e podemos adivinhar para quê? Que confusão para salvá-la. Tu sais ce qu'elle a vécu. Aí agora 30 minutos de exercício para começar, isso não vai fazer mal. De mise en forme avant les cours. Ça ne peut pas faire de mal. La fémerie est en train de l'agrandir, c'est-à-dire de fermer en bas. On vit dans cette pièce. Vivemos neste cômodo, mas nos falta sempre espaço, pois metade do cômodo serve por vezes para as reuniões. A parte reservada é o mosquiteiro, um pequeno espaço onde Marie-France tem os seus negócios. O que é interessante é que nós não perdemos o hábito de viver em um pequeno espaço. E quando chegamos em um acampamento para fazer nossa turnê, durante 4 meses não ficamos desorientados. On n'est pas dépaysés. Christy e Marie-France realizam durante 4 meses um acampamento para uma turnê de 50 a 60 sessões de apresentações do projeto. Uma verdadeira maratona. Atualmente estamos sobrecarregados de atividades na Europa, porque fomos neste ano a Madrid e Bruxelas. No próximo ano, sem dúvida, a Londres para explicar sobre a situação das crianças, e as pessoas são livres em participar, ouvir, juntar-se a nós para nos ajudar. Notre centre est aussi une école de. Nosso centro é também uma escola de recuperação. Muitos adolescentes de um pouco mais de 15 anos nunca estiveram na escola e é necessário rapidez. Fazemos mais de 2 níveis escolares em um ano, com uma pedagogia muito dinâmica no qual formamos nossos professores. As crianças são extraordinárias. Por tudo que elas viveram, reconhecem o valor da escola e a amam. Elas conseguem com sucesso uma grande alegria para todos nós. Dizemos que esses jovens tinham de verdade o desejo de vencer e o que poderiam ajudar os outros. Então era necessário forçar a escolaridade e foi assim que colocamos em prática o primário até o 2º grau. Este ano, 18 crianças em 19 apresentados conseguiram o vestibular. E aqui a escolaridade é até um curso superior, não são suficientes para conseguir um trabalho. Então era preciso criar cursos de formação profissional e foi assim que nós conseguimos realmente os integrar na vida ativa.
Foi assim que, com a ajuda das parceiras eficazes, uma escola hoteleira nasceu. Os alunos aprendem exatamente o que se estivessem em um restaurante. Eu apresento o Till, o chefe Kemmer, que hoje está se tornando chefe deste restaurante. Em formação a cada semana colocamos um aluno-chefe. Temos uma senhorita que é chefe da semana e ela é que controla todos os pedidos que chegam e os pratos que saem. O desenvolvimento que foi notório em Camboja é o turismo, e isto tem orientado nossas escolhas de formação. Nós não queríamos de forma alguma dar uma formação por acaso. Queremos ter a certeza de que, ao fim, tenham um trabalho. Quando os vemos aqui, não imaginamos que o meio de vida deles, no cotidiano, seja o lixão. É surpreendente. Depois 1 ou 2 anos de estudos teóricos e práticos, os jovens encontram sem dificuldades estágios e empregos através do Camboja. Se você não tiver um ano de convívio, nós não podemos ficar com você. Não deixaremos você passar fome, mas não tomamos cuidado porque temos medo que ele se ache de dentro da província, os pobres, e simplesmente chegue no lixão e entre para uma associação. Será melhor desenvolver agricultura no lugar para que essas pessoas não tenham que vir aqui, porque quando chegamos aqui não é bom se instalar neste ambiente. É horroroso dizer isto, mas não temos resposta antes de ter passado um ano vivendo no lixão. É espantoso. Porém, não podemos deixar uma criança morrer de fome e por isso damos, no mínimo, uma refeição. Perto do lixão, a primeira palhoça rudimentar construída em 1997 acolhe hoje de 4 a 600 crianças para as refeições de cada manhã. Temos uma maternal, elas são entre 70 a 80 todos os dias. Chegam às 6h30 e vêm buscar sua refeição, em seguida tem o banho. Temos um programa de maternal. Os pais não podem dispensar a mão de obra dos filhos, por isso ficam um pouco resistentes contra a escolarização das crianças. Christian Marrifança organiza um sistema de compensação. Eles distribuem arroz para as famílias em troca do tempo que as crianças passam na escola. Esta tarde nós faremos a festa. No centro nós encontramos sempre um pretexto para festejar. O teatro é muito importante para nós. É por ele que expressamos todos os nossos sofrimentos e o vamos sarando, para não reviver a mesma coisa. Rata, eu te agradeço. Você veio me falar, queria testemunhar porque foi vendida para ser prostituta. E apesar dos teus sofrimentos e vergonhas, você quer falar disso para que não aconteça aos outros. Você, Rata, é formidável.
Bien sûr, les enfants, vous connaissez Crianças, cette scène vocês par cœur. conhecem essas cenas de cor, visto que vocês viveram em casa. Vocês gritaram para dizer que não podiam mais com tanta violência. Mas essas cenas os fazem lembrar de coisas terríveis. Mais l'essentiel est de se promettre. Porém, o essencial é de fazer tudo para não se viver as mesmas coisas. Oui, les enfants. Sim, as crianças. As mais belas recompensas é a vida dos sorrisos, encontrados, e estes são numerosos no centro. E como são bonitos. E esta é a recompensa que queremos partilhar com todos vocês que nos ajudam a reencontrar o sorriso. Não é Pali, não é Bopá, não é Kanya, não é Serlac, Guti e todos os outros. Le mois dernier, O mês passado, no filme Net for God, Luzes na Noite, nós encorajamos a importância de imediatizar informes positivos com reportagens de esperança. A importância envolve. E este testemunho de Christian e Marie França nos mostra que um pequeno gesto, se inspirado pelo Espírito Santo, pode levar-nos muito longe. Eles foram levar de bicicleta esses almoços para as crianças do lixão e hoje elas são mais de 4.000 a serem sustentadas pelo programa. Talvez para nós nesta rede Net for God seja um convite e estamos atentos às ocasiões de pequenas iniciativas inspiradas pelo Espírito Santo. si elles sont inspirées par l'Esprit Saint. Neste mês, propomos de rezar por todas as crianças de rua, em particular as de Stu Michei, no Camboja. Mas também por todos do nosso ponto net. Especialmente este que Kumasi, em Costa de Marfim, e os de Kinshasa, na República Democrática de Congo. A palavra do mês está no livro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 e 7. A espécie de jejum que eu pretendo é de desfazer as correntes de injustiças. Quero que partilhem o pão com os que têm fome, e não se escondam daqueles que precisam da vossa ajuda. Para ir mais longe no conhecimento do Camboja, nós propomos o filme realizado por Net for God em outubro de 2004, em Claire Lee, budista, no inferno dos campos do Khmer Rouge durante 4 anos. Ela testemunha seu encontro com Deus dos ocidentais. Vocês podem fazer o pedido deste filme, Claire Lee, Testemunho, Ame, na França.